Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, chegamos à segunda lição do nosso trimestre em que estamos estudando sobre os livros de Esdras e Neemias. E nesta semana vamos dar uma estudada no personagem Neemias, especialmente a respeito de sua oração e da forma como Deus o usou para concluir a reconstrução, o estabelecimento de Jerusalém como uma cidade-estado. Deus já havia, amigo ouvinte, enviado 2 grupos de israelitas, livrados do cativeiro, feitos voltar para Jerusalém, a fim de reconstruírem a cidade. Entretanto, amigo ouvinte, à medida do tempo, na medida em que as nações opositoras entravam em contato com eles, essas nações acabavam atrapalhando a reconstrução do templo. E muitos israelitas não tiveram a perseverança necessária para cumprirem com aquilo que Deus havia pedido. Deus estava libertando-os do cativeiro babilônico e também depois do Império Medo-Persa, Deus estava livrando-os daquele cativeiro e levando-os a reconstruir Jerusalém para Deus restabelecer o seu povo como no princípio, a fim de que Deus usasse os israelitas novamente para levar o conhecimento do verdadeiro Deus às demais nações. Porém, o projeto parou. Os povos circunvizinhos não queriam que os israelitas reconstruíssem a cidade, porque obviamente eles temiam que a nação de Israel se tornasse uma grande nação novamente. E esta notícia, amigo ouvinte, acabou chegando aos ouvidos de Neemias. E Neemias ficou extremamente triste. E eu vou ler para você agora a forma como esta notícia chegou a Neemias, para que amanhã você e eu possamos estudar sobre a oração de Neemias. Na verdade, nós faremos um estudo sobre esta oração tanto amanhã, mas de forma mais específica na segunda-feira. Então, em Neemias 1 a 4, lemos o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Verso 5: e desabafei. Perceba, amigo ouvinte, que quando Neemias tem um encontro com provavelmente um irmão de sangue, Hanani, e mais alguns homens de Judá, Neemias recebe a notícia de que a obra de reconstrução de Jerusalém realmente havia parado. E quando ele ouve a respeito dessa notícia, diz ele no versículo 4 do capítulo 1, que ele se assentou, chorou amargamente, lamentou por alguns dias, ficou em jejum, ficou sem comer e ficou ficou em oração diante de Deus e desabafou diante de Deus. O que você e eu podemos aprender aqui, amigo ouvinte?
pelo menos duas coisas. Primeira, de que não é errado ou pecado ficarmos tristes. Ficar triste é um sentimento, e sentimento foi feito para ser sentido. Então, se você ficar triste, isso é mais do que natural. É uma reação do seu cérebro, do seu organismo, a algo que lhe deixou descontente e que não lhe fez feliz. Então não se culpe por ficar triste. Sentimento foi feito para sentir. Agora aprendemos uma segunda lição com Neemias, de que podemos lidar com a tristeza do jeito certo. Neemias chorou, lamentou, ficou sem comer, ou seja, ele sentiu aquilo que ele realmente queria sentir, porque deve ser assim. Os sentimentos foram criados por Deus para serem sentidos. Do contrário, se você não sentir, não extravasar da forma certa o sentimento, ele vai ficar no seu corpo e você vai adoecer. Só que Neemias lidou com a tristeza da forma correta. Ele orou, ele desabafou, ele confiou em Deus. E você e eu podemos fazer o mesmo. Não é errado termos momentos de tristeza, porque não vivemos em num mundo perfeito, pelo contrário, um mundo cheio de tristezas, mas podemos, com o profeta Neemias, aprendermos a lidar com a tristeza. E eu me recordo de um grande amigo meu, o Daniel, né? Ele mora em Brasília, ele é irmão de uma outra amiga minha, a Ju, que é esposa do Weber, um grande amigo meu, e recentemente o Daniel, a Ju e um outro irmão deles perderam a mamãe, infelizmente. E Daniel é um jovem, muito jovem, e obviamente ele está sofrendo e sofreu muito com a perda da mãe. Mas no último áudio que eu ouvi dele, depois que eu mantive contato com ele, eu percebi que este amigo, mesmo sendo muito jovem, está lidando com o sofrimento da forma correta. Além de ter orado a Deus, e apesar de ele sentir saudade da mãe, e apesar de ele não entender o porquê que Deus optou por não fazer o milagre na vida dela, ele me disse o seguinte: mas é importante, não é, Leandro, nós confiarmos em Deus, porque no dia do reencontro, na ressurreição, nós vamos entender o porquê. E com certeza Deus soube e sabe o que seria melhor para minha mãe. Você perceba, ele está triste com a morte da mãe, mas ele lida com essa tristeza de forma saudável. Ele não saiu por aí em desespero, quebrando tudo, não brigou com Deus. E se você brigar com Deus e ficar chateado, você não precisa se sentir também culpado, porque Deus lhe entende, Deus lhe perdoa. Mas a forma saudável, ele não brigou com Deus, mas ao mesmo tempo ele reconheceu a soberania de Deus e tem fé suficiente para crer que quando ele reencontrar a sua mãe, que morreu na fé, morreu crendo em Cristo, e ele estiver pessoalmente com Deus na eternidade, ele tem a certeza de que Deus vai dar a ele uma resposta satisfatória. É dessa forma, amigo ouvinte, e de outras maneiras, não é, que você também conhece, que nós podemos lidar com as nossas tristezas. Então podemos também aprender aqui com o profeta Neemias e com o exemplo deste jovem amigo, de que forma devemos lidar com os momentos de tristeza. Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno,
Eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas, esses 3 seminários.